É necessário crescer em Cristo cada vez mais. Olá, pessoal. Hoje eu quero falar sobre esse assunto, porque a vida em Cristo, ela não pode ficar sem crescimento. Não, ela tem que progredir cada vez mais, ela tem que se desenvolver, ela tem que aumentar, ela tem que chegar ao nível da estatura de Cristo. E para que isso aconteça, tem que existir da sua e da minha parte uma vontade de querer alcançar esse crescimento. Então, nosso crescimento tem que ser um crescimento que vai nos fazer progredir cada vez mais. Isso tem que ser necessário, não pode ser interrompido, não pode ficar estagnado em tempo algum. Então, nós devemos entender isso hoje, porque hoje, mais do que nunca, agora que estamos nos aproximando do fim dos tempos, é necessário que esse crescimento seja evidente, seja notório, seja eficaz. Então, nós devemos entender isso, porque o nosso corpo, alma e espírito em Cristo Jesus tem que se desenvolver. O nosso modo de pensar, de falar e de agir em Cristo também tem que crescer, tem que progredir cada vez mais. Então, é necessário entender isso hoje. Todos os sentimentos, todos os frutos do Espírito têm que crescer em nossas vidas, cada vez mais. É isso que Paulo escreveu para a igreja que estava na cidade de Tessalônica. Leia lá que você vai ver ele estimulando, encorajando, incentivando a igreja que estava na cidade de Corinto, que estava na cidade de Colossos, ou melhor, de Tessalônica, crescer cada vez mais, se desenvolver mais. Esse tem que ser o objetivo eficaz de cada cristão hoje. Então, é preciso entender isso hoje. Esse estímulo tem que nos encorajar a querer isso. Tem que haver uma diligência cada vez maior em querer buscar isso aí. Porque a vida em Cristo, ela tem que ter crescimento. Tem que ser desenvolvida, tanto em sentido físico como em sentido espiritual também. É claro que em sentido espiritual é principalmente muito mais superior do que crescer fisicamente, digamos assim. Então, nós devemos entender isso hoje. O Senhor Jesus quer que isso aconteça. Ele nos chamou para isso. Ele não nos chamou para ficarmos como crianças, mas sim progredirmos, avançarmos, crescermos, sermos adultos, ter maturidade física e espiritual, sim. Isso tem que acontecer. Então, cabe a cada um de nós buscar esse crescimento, que é estimulado pelas Escrituras, porque nas Escrituras existem muitos textos falando a respeito disso. E é importante que se diga isso. Então eu vou ler aqui um texto só para você ter uma ideia de como isso é importante. Porque está escrito assim, ó, na Epístola de Paulo aos Colossenses, ou seja, para a igreja que estava na cidade de Colossos, foi escrito esse texto aqui, visando o crescimento daquela igreja. Então está escrito assim, ó, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, o crescimento da igreja em ações de graça deveria acontecer. Essa epístola foi lida diante da igreja. E quando esse texto aqui foi lido, que eu acabei de ler, foi lido diante deles, eles tiveram esse incentivo de crescer mais e mais em Cristo Jesus. Eles receberam Cristo Jesus e tinham que andar nele. Mas não, esse andar nele não pode ficar estagnado. Tem que se progredir, tem que crescer, tem que se desenvolver cada vez mais. Esse era o interesse que Paulo
tentou estimular a igreja a fazer. Esse interesse tem que ser buscado por nós hoje. No século XXI tem que ser assim. Então, tanto você como eu, que fazemos parte do corpo de Cristo, que fomos comprados por bom preço, que somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, que somos a igreja, temos que ter esse crescimento, temos que fazer esse crescimento ir além do que é ou do que está hoje. Não podemos nos conformar com o que já alcançamos, temos que progredir cada vez mais. Temos que conhecer as profundezas de Deus. Isso nos trará crescimento cada vez mais. Então, eu vou ler aqui alguns textos que vão falar a respeito disso para incentivar a igreja hoje a querer crescer cada vez mais em Cristo Jesus. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16. Onde está escrito assim, ó. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, nós devemos seguir a verdade em amor. E devemos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer em tudo é crescer em tudo mesmo. Não podemos deixar de crescer em nada. Temos que crescer em tudo. Então, cabe a você e a mim buscarmos esse crescimento em tudo em Cristo Jesus. Porque Ele é a cabeça. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É nele que nós devemos crescer. Esse crescimento tem que ser buscado por cada um de nós. Então, nosso interesse em Cristo Jesus, que é a cabeça, é crescer nele. Nós devemos entender isso hoje. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, tem que existir um aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso tem que ser feito pela justa cooperação de cada parte integrante do corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, você e eu, e todos os nossos outros irmãos, têm que ter essa justa cooperação para que esse crescimento aconteça da maneira certa, da maneira eficaz. Para que assim a igreja consiga progredir dia após dia, cada vez mais. A perfeição tem que ser algo que vá crescendo aos poucos. É um processo lento e gradativo, mas que vai trazer o resultado de crescer. É assim que tem que ser. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Então, aqui mais um texto. E esse texto foi escrito para a igreja que estava na cidade de Colosso, com esse objetivo de fazer a igreja crescer. Então ele diz aqui, ó. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, para a igreja que estava na cidade de Colosso, foi escrita essa palavra, com o objetivo de que cada um deles partisse de cada um deles essa vontade de querer crescer cada vez mais, de crescer no pleno conhecimento de Deus. É necessário isso. O pleno conhecimento de Deus
é algo importante para o crescimento da igreja. A igreja tem que querer isso. E pleno conhecimento de Deus significa o conhecimento total de Deus. A totalidade do conhecimento de Deus tem que fazer a igreja crescer. Mas a igreja tem que buscar esse conhecimento, para que assim o crescimento aconteça. É assim que tem que ser. Então, a igreja a igreja que estava na cidade de Colossos foi estimulada a esse respeito. Esse estímulo tem que chegar até você e até a mim hoje também, com o objetivo de que possamos também crescer no pleno conhecimento de Deus hoje. Porque está escrito, está escrito que devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, sim. Esse é o seu objetivo. Não podemos não podemos chegar a 20% do conhecimento de Deus e pararmos. Não, temos que ir avançando cada vez mais nesse conhecimento. Aumentar a porcentagem desse conhecimento para que ele chegue a 100%, ou seja, a totalidade, o pleno conhecimento de Deus tem que existir em nossas vidas. Se hoje quisermos crescimento, tem que ser dessa forma. Então, agora eu vou ler aqui um próximo texto que está na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 5. Do versículo 12 ao 14. Por que eu vou ler esse texto aqui? Porque os cristãos hebreus não tinham progredido. Os cristãos hebreus não tinham crescido em Cristo. Havia uma falha que impedia que os irmãos hebreus progredissem, crescessem em Cristo, se desenvolvessem. Essa falha pode estar acontecendo hoje, com você e até mesmo comigo. E se essa falha estiver acontecendo com você e comigo, devemos corrigir essa falha e acertar. Então, esse texto aqui vai nos fazer entender qual é esse erro, qual é essa falha, para que possamos não cometer mais esse erro, essa falha, e sim começarmos a acertar para podermos progredir em Cristo Jesus. Então está escrito assim, ó. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, se alguém é criança, isso significa o quê? Que espiritualmente falando, e até mesmo fisicamente falando, não houve um crescimento. Porque eles ainda eram crianças, inexperientes, eles só estavam se alimentando de leite. E, como diz aqui, passou um tempo decorrido. Passou muito tempo desde a conversão deles. E por todo esse tempo que passou, eles já deveriam ser mestres. Mas o erro aqui é que eles ainda estavam necessitando de algo assim elementar, de princípios elementares, princípios básicos. É como se, por exemplo, uma pessoa foi alfabetizada. Ali ela aprendeu a ler, a escrever, a somar, dividir, multiplicar. Enfim, aprendeu aquelas contas básicas ali de matemática. Aquele conhecimento ali básico poderia fazer com que ela pudesse fazer um doutorado, digamos assim? Não. Por quê? Ela não ia ter conhecimento suficiente para fazer um doutorado hoje em dia. Então, quando alguém é criança, como era o caso deles aqui, eles não tinham alcançado um desenvolvimento em Cristo, eles não cresceram em Cristo.
eles ficaram como crianças. Esse é o erro espiritual que pode afetar a vida de muitos. Então ele diz aqui, ó, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, dá para se ver que esse problema, para ele não continuar acontecendo, eles não poderiam mais lançar de novo a base, ou seja, os conhecimentos básicos do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Não poderiam lançar os conhecimentos básicos mais do ensino de batismos e da imposição de mãos, e nem os ensinos básicos da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Porque tudo isso era básico, eles já tinham aprendido isso há muito tempo. Mas eles sempre estavam com a necessidade de que alguém lhes ensinasse tudo isso de novo. E ficava nesse ciclo aí, indo e voltando sempre os mesmos conhecimentos básicos que não faziam eles crescerem em nada. Essa era a falha que estava acontecendo ali entre os cristãos hebreus que tinham crido em Cristo Jesus. Quando alguém crê em Cristo Jesus, é preciso crescer nele e se desenvolver cada vez mais, e não ficar estagnado como era o caso aqui. Por isso, o autor da Epístola aos Hebreus, escreveu esse texto aqui, para estimular os irmãos hebreus a progredirem cada vez mais em Cristo Jesus, a crescerem nele, a se desenvolverem. Tem que haver um desenvolvimento, tem que haver um crescimento. E essa vontade de querer esse crescimento tem que partir de cada um daqueles que ainda são crianças, que não cresceram em nada, que não se desenvolveram em tempo algum. Então, eu espero que todos entendam isso. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 3. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos do versículo 1 ao 3. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Então, esse texto aqui vai complementar um pouco o texto que eu li na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, do versículo 12 ao 14. É praticamente a mesma coisa. Olha só, preste atenção. Está escrito assim, ó. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Está escrito assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para salvação. Então, a única coisa que pode dar crescimento para a salvação é o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, esse texto aqui é um estímulo ao crescimento. Por quê? Com certeza, os forasteiros da dispersão que estavam no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia precisavam disso, porque possivelmente o mesmo problema que aconteceu com os cristãos hebreus estava acontecendo com eles.
É por isso que ele diz aqui que eles deveriam desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Esse desejo ardente tem que existir na sua vida e na minha vida, para que possamos crescer. Sem crescimento, a vida cristã fica fraca, débil, fica como criança. Fica sempre dependendo de outras pessoas. Uma criança, para ela crescer e se desenvolver, ela precisa de alimentos, né? Começa com leite físico, depois passa para alimentos em forma de, assim, alimentos pastosos, digamos assim. Porque a criança ainda não tem dentes para mastigar. Mas depois que os dentes de leite dela crescem, aqueles dentes ali já começam a mastigar alimentos mais sólidos. E assim a criança vai se desenvolvendo, vai crescendo. O corpo vai aumentando, ela vai crescendo. O organismo começa a funcionar para que ela possa crescer. E o leite espiritual, ele desenvolve a pessoa espiritualmente falando. Ela tem que ter uma maturidade espiritual, sim. Ela tem que se desenvolver. Tem que crescer em Cristo. Isso não pode parar em tempo algum. Tem que continuar. Então, nós devemos entender isso aqui. Esse texto é muito bem claro a respeito disso. E agora eu vou ler aqui um outro texto que está na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Por que esse texto aqui foi escrito? Porque já se sabia naquela época que o crescimento deveria acontecer apenas em Cristo. Só em Cristo. Então, os irmãos daquela época, eles eram estimulados a crescer em Cristo. Eles não poderiam crescer em si mesmos. Você não pode crescer em si mesma ou em si mesmo. Eu também não posso crescer em mim mesmo. De mim não tem como eu ter um crescimento espiritual. Nem você também de si próprio pode crescer espiritualmente. Por seus próprios méritos. Por seus próprios méritos. Por sua própria capacidade, não podemos alcançar esse crescimento. Então, é preciso que entendamos que devemos crescer, sim, mas em Cristo. Porque ele diz, sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo Jesus, não podemos crescer em nada em tempo algum. É isso que nós devemos entender hoje. Então esse texto aqui vai falar a respeito disso. Ó, está escrito assim. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tanto você como eu hoje devemos crescer na graça de Cristo. Na graça genuína, na graça que não foi transformada em libertinagem. Na graça que é graça mesmo. Temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, devemos buscar o conhecimento de Cristo, conhecer a Cristo cada vez mais. Esse tem que ser o nosso objetivo. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, a igreja, ela tem que ter isso. Ela tem que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sim. Esse é o crescimento eficaz para a igreja. É o melhor crescimento, é o único que pode fazer a igreja crescer, progredir, se desenvolver, aumentar e chegar à varonilidade de Cristo. A perfeição nos espera em Cristo. Então, esse crescimento é o crescimento certo para cada um de nós hoje. Então, agora nós devemos fazer isso acontecer. Tudo já foi escrito aqui. Eu separei aqui apenas 5 textos que falam sobre crescimento, mas existem outros. Todos eles somados juntos
tem que produzir em nós esse resultado esse resultado de desejarmos ardentemente esse crescimento cada vez mais. Então, eu espero que todos possam ter entendido isso hoje e que na sua e na minha vida possa acontecer um crescimento que possa nos levar a viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.